Flávio Rocha, por favor. Boa noite, candidato. Já vou começando aqui com a primeira pergunta. Antes de mais nada, é um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor está aqui como pré-candidato, mas figura em todas as listas como vice, o vice dos sonhos. Vice do Meirelles, vice do Alckmin, vice do Ciro Gomes. Ou seja, o senhor, na verdade, é o candidato ou vai ser o eterno vice? Boa noite, Vicente, Denise, Léo, Paulo. Muito obrigado ao Correio Brasiliense, ao Sindifisco, pelo convite. Eu não saí da minha zona de conforto, se é que se pode chamar de zona de conforto, uma empresa num país que é o 153º ambiente mais hostil de negócios, para ser coadjuvante. Eu saí pela ausência de terem quem votar. Eu olhava o quadro político, via 35 partidos, dezenas de projetos e um imenso vazio, né? E é um vazio que eu posso suprir. Eu acho que falta a mentalidade empresarial, falta um DNA empresarial na vida pública, né? Eu vejo o que existe de comum da extrema esquerda à extrema direita é a que corporação eles se reportam. Tem corporações que se reportam ao sindicato dos professores, corporações que se reportam aos sindicatos militares, e esse imenso gigante que acabou de despertar, que é o cidadão brasileiro, que era visto realmente pela velha política como um gigante adormecido. Ele acordou e vai se manifestar, mas ele está órfão politicamente, porque a prática da velha política é agradar a quem está em cima da carruagem. A lógica da nova política é ouvir, é auscultar esta imensa maioria de 98% da população brasileira que sua camisa, que trabalha, que gera riqueza, que puxa a carruagem. Eu gosto muito da analogia da carruagem. A carruagem reflete um país. Tem a força de tração, que são trabalhadores, empreendedores, os que pagam a conta da gigantesca farra estatal, e uma pequena aristocracia, talvez de 2%, da população brasileira que se apropriou da corte, como aqui disse o meu querido amigo Guilherme Afif. É uma corte, né? O Estado foi apropriado, né, pela corte e serve a benefícios, não a serviços. Eu acho que eu tenho um papel a desempenhar, da mesma forma que a gente vê na nossa empresa. A empresa bem-sucedida é aquela focada na Dona Maria. Dona Maria é o apelido carinhoso que a pessoa mais importante da empresa que eu dirigi até um mês atrás levava, né? Se a Dona Maria estiver feliz, tudo acontece. Por que no Estado não é assim? Porque no Estado se ganha eleição atendendo corporação A, B ou C e partindo do pressuposto que o gigante é uma massa inerte de manobra. Então, essa é a novidade da política. É uma guinada de 180 graus. Dar as costas para a carruagem e decidir, tendo em vista do que é que as donas Marias da educação, da saúde, da segurança pública pedem. Isso dá uma clareza, Vicente, enorme ao processo decisório. Decisões extremamente complexas, debate extremamente complexo. Quando você pergunta, mas o que é que a Dona Maria diria isso? O que é que diria o aluno da rede pública que precisa ser inserido no mercado de trabalho competitivo? O que é que diria o paciente no hospital público, né? Isso muda a lógica completamente. E eu acho que é este vazio na política que eu posso preencher. E o seu partido está disposto a bancá-lo? Com certeza, até meu adversário acabou de dizer isso aí. Talvez o meu partido seja o mais comprometido, o mais firme. Realmente foi uma agradável descoberta, a afinidade total do PRG. Eu tenho rodado o Brasil todo e o engajamento é total. Nós vamos... essa candidatura, não sei as outras, mas essa candidatura tá firme até o fim, até as convenções, e vamos estar no segundo turno. Com uma candidatura consolidada, o senhor falou muito nas corporações.
como é que o senhor vai combater, por exemplo, as corporações que hoje são o principal entrave à reforma da Previdência, que é tida aí como um consenso de que é uma reforma necessária, e quais são os pontos que o senhor vai abordar nessa reforma da Previdência, se o senhor for eleito? Com o gigante ao meu lado. O gigante despertou, essa é a novidade, né? Problemas que desanimam os políticos tradicionais quando olham para a força das corporações são perfeitamente resolvidos quando você pergunta que decisão deveríamos tomar sob a lógica do usuário do serviço público. Isso muda a lógica, até em benefício de quem está na corporação. Né? Os diretores da Riachuelo ganham muito bem, têm bônus bilionários, mas porque a dona Maria está feliz. Então, agora, se as decisões fossem tomadas sob a ótica do que corporativamente é bom para a diretoria da Riachuelo, a empresa quebraria logo, logo. Mas, quando a dona Maria está satisfeita, quando o usuário, quando o gigante está satisfeito, né, a gente faz a adaptação que for necessária no Estado. Nós vamos redesenhar o Estado a partir de uma folha de papel branco. Com que força? Com a força de 98% da população. Não faz sentido um Estado de quase 50% do PIB. O Brasil não pode carregar essa cruz. Não tem dinheiro para isso. A carruagem parou. Mas o Judiciário, por exemplo, é mais de 18 mil que eles ganham de aposentadoria. Como é que se combate isso, uma vez que essas pessoas não é igual a dona Maria da área empresarial, né, que não tem tanta força assim para impor a sua vontade? Tem as tarefas típicas de Estado que devem ser tratadas como tal, fazem sentido a estabilidade no emprego, tem um tratamento diferenciado. Mas a imensa maioria do corpo do Estado brasileiro realmente tem que ser reprojetado, inclusive, talvez, o Judiciário. Aqui o Afif falou desse regime de castas que existe entre os dois regimes previdenciários. Talvez, não só por uma questão de caixa, mas também por uma questão de justiça social, isso tem que ser revisto. Mas a força necessária para fazer essa cirurgia de grande porte no Estado brasileiro virá realmente do despertar desse gigante, das Donas Marias do Brasil, que vão dar o respaldo necessário para essa transformação. Quando se fala em política moderna, pelo menos em determinados discursos, principalmente do lado empresariado, estou falando do senhor especificamente, isso aqui é mais para ampliar o debate. Se coloca e se crucifica muito o político, e acho que também deve ser criticado efetivamente. Até porque na imprensa é isso que nós fazemos. Agora, o empresário brasileiro é um empresário que vive também desse Estado, com subsídio. A corrupção ela não se completa se não tiver um empresariado do lado. O escândalo da Lava Jato ela é uma novidade na política brasileira por conta disso, porque a Polícia Federal avançou para cima dos empresários. Senhor eleito, o que é que o empresariado brasileiro, que está tão enfronhado na corrupção como o político brasileiro, e tão acostumado com esse estado de benesses que vivemos atualmente, que prejudica o cidadão lá na ponta. O que vai mudar em relação à política do senhor? Ótima pergunta, Léo. A analogia Vai continuar tendo Bolsa Empresário? Perfeito. A analogia da carruagem se aplica até a uma confusão que acontece na cabeça da opinião pública, que são dois personagens completamente diferentes. O empresário que está lá ajudando a puxar a carruagem, o empresário de mercado. É esse que acorda de manhã e pergunta: o que é que eu faço para deixar a dona Maria feliz? Mas tem um empresário que está aboletado em cima da carruagem. Esse não quer saber Dona Maria, ele pergunta a quem eu entrego o cheque da propina para conseguir um contrato vantajoso com o Estado. Então, o inchaço do Estado traz ainda esse desdobramento extremamente pernicioso. O empresário de conchavo é uma metástase do câncer estatal. Quanto maior o Estado, mais empresários optam por se deixar seduzir pelos encantos da parte de cima da carruagem. Um Estado pequeno, um Estado enxuto, onde não existam... Muita gente entra na política, não está pensando em melhorar as instituições ou voltar a aprimorar as nossas leis. Está votando para passar pelo Congresso de passagem, porque ele quer mesmo uma
teta da corrupção, que é uma diretoria de uma estatal. Então, mais um motivo para o Estado ser pequeno. No Estado pequeno, a maior parte das decisões, da alocação de recursos, será tomada pela sabedoria suprema do livre mercado, né? E isso faz deixar de existir tanto espaço para essa extensão de um Estado com a vulnerabilidade à corrupção que existe, que é o empresário de conchavo. Realmente, o crescimento deste triste personagem no Brasil, como mostram as celas de Curitiba, são mais uma triste desdobramento da hipertrofia desmesurada que aconteceu com o Estado nesses últimos tempos. O senhor é a favor da privatização de Petrobras, Banco do Brasil e Caixa, Eletrobras? Temos 146 estatais, se eu não me engano. Não, eu sou a favor. Nós temos Estado demais, essa carruagem de 50% do esforço de produção brasileiro, né, diz respeito a uma imensa fatia do Estado que não deveria existir e uma grande ausência onde o Estado deveria existir porque ele é insubstituível e necessário. Então, as privatizações são uma parte... Como é que eu vou fazer para chegar a do Estado de 50%? Quando eu falo de 50%, porque as pessoas sempre se referem apenas à taxa de extração tributária do Estado. Chegou a um pico de 37%, hoje está, acho que o último número é de 34%. Mas tem o déficit. E tem a experiência e o episódio dos caminhoneiros mostrou mais uma perversa forma de tributação, que são os monopólios estatais, em setores fundamentais, em setores transversais da economia, como o de óleo e gás, que são mais uma perversa forma de tributação. Então, nós vamos realmente ter um plano agressivo de privatização da ordem de 600 ou 700 bilhões. Nós vamos ter o orçamento base zero, é mais uma prática empresarial que eu acho que é necessária nesse momento. Porque você imagine a estatal do trem-bala, com talvez 10 anos, ainda está aí, não resistiria a primeira redesenho do orçamento, né, com base no do orçamento base zero. Então, esse componente inercial do inchaço dos gastos públicos também será dramaticamente enxugado. E o redesenho do Estado, além da reforma previdenciária, absolutamente necessária, por uma questão de justiça social, mas também com um impacto positivo nas contas públicas, absolutamente necessário. Eu vou pedir para o Fábio, do Sindifisco, fazer uma pergunta para o senhor. Por favor, Fábio. O senhor disse recentemente que uma reforma tributária só entraria em vigor em 2026 porque os políticos não vão votar. Então, como é que o senhor faria uma reforma que é uma exigência de décadas e, pior, com as injustiças e danos que a falta dessa mesma reforma vem impondo a toda a sociedade? Eu acho que foi um equívoco. Eu estava presente quando o nosso presidente Marcos Pereira fez uma referência a reformas e, quando se referiu à reforma política, ele mostrou preocupação de que talvez uma reforma política que mexesse com o sistema político que elegeu os que vão votar o sistema político, talvez temos que nos conformar em deixar com que ela só trouxesse os seus efeitos em 2026. A reforma tributária é absolutamente imprescindível, é a de maior impacto sobre a competitividade, né? O Brasil, 153º país no ranking de competitividade, pode, com as 4 reformas, inclusive a tributária, ir rapidamente para o pelotão dos países menos hostis, talvez os 50 menos hostis, mas a reforma tributária tem um papel a cumprir, tem que passar a vigorar já a partir de 2019. Por favor, Paulo. Recentemente houve a quase nomeação de um funcionário de 31 anos de um dos partidos da base para nada menos do que a presidência do ICMBio, que cuida de todos os parques nacionais do país. Eu queria, a partir disso, aí houve protestos, tal, inclusive de ex-ministros, e isso acabou não se consumando. Bom, eu queria, a partir disso, perguntar para o senhor 2 coisas. Primeiro, se o senhor faria esse tipo de loteamento de cargos para negociação política com a base, e segundo, qual a sua proposta para a área ambiental? Paulo, com certeza isso acontece no governo onde a Dona Maria está alijada do processo.
né? Isso é típico de governos voltados para o toma lá da cá, para o que é que convém a quem está em cima da carruagem, né? A guinada de 180 graus na lógica decisória vai levar pessoas efetivamente competentes, treinadas, né, para exercer a sua função da melhor maneira, em função do melhor resultado na prestação de serviços públicos. A área ambiental tem que ser devolvida ao meio ambiente. A ideologização da área ambiental tem trazido um grande dano ao meio ambiente. Eu sou do Estado, eu assisti esse episódio, o desserviço ao meio ambiente que a ideologização do IBAMA no meu Estado gerou. O Rio Grande do Norte era um estado vocacionado para o turismo, era um dos grandes destinos turísticos. 15 anos de contaminação ideológica impediram a vinda de 20 grandes projetos turísticos que estavam destinados ao nosso estado. Nas áreas, verdadeiros santuários ecológicos. Nessas áreas, se você olha a foto aérea do Rio Grande do Norte, você vai ver as áreas que poderiam ser realmente os santuários ecológicos, se tivessem tido o seu destino econômico para as quais elas eram vocacionadas, elas foram invadidas, hoje ocupadas por pessoas absolutamente excluídas do processo econômico pela falta do investimento. Então, a ideologização do meio ambiente tem prestado um imenso desserviço à sagrada causa da preservação do planeta. Candidato, o seu estado, o Rio Grande do Norte, é apontado aí como um dos mais violentos do país. Recentemente vimos cenas de rebeliões em cadeias, a polícia em greve, a violência correndo solta pelas ruas. Quais são os seus planos para a segurança pública nesse país? É muito triste, eu lembro do orgulho dos meus conterrâneos natalenses ao ver Natal sempre figurar como uma das capitais, ou muitas vezes a capital mais segura do Brasil. E hoje esse quadro, salvo engano, Natal figura com 48 mortes para cada 100 mil habitantes. É um resultado da total degradação. O período de contaminação, eu me referi aqui à contaminação ideológica no meio ambiente, vou falar agora da contaminação ideológica na questão da segurança pública. A contaminação ideológica se deu através de ideias ruins na economia, com protagonismo excessivo do Estado, com a explosão dos gastos públicos e a geração da maior crise que nós tivemos, crise econômica que nós tivemos, 13,7 milhões de desempregados. Mas essa contaminação também surte os seus efeitos maléficos na área dos valores, as inversões de valores, a vitimização do bandido, a socialização da culpa, o cerceamento das polícias. As polícias estão sendo atacadas por todas as áreas, inclusive na questão orçamentária, né? A restrição aos mais... o desaparelhamento dos equipamentos mais elementares, até das tecnologias mais elementares das polícias. É a vitimização do bandido, é quase uma cumplicidade com o bandido. Isso levou a uma explosão de 300% na criminalidade. Nós temos, no primeiro mês, nós estamos dividindo o nosso programa em capítulos temáticos. O primeiro deles, pela emergência que esse assunto inspira, foi o Plano Nacional de Segurança Pública, que tem medidas absolutamente necessárias, mas que a covardia da política diante da ditadura do politicamente correto, medidas que têm apoio, muitas vezes, de 70%, 80% do apoio popular, estavam à deriva, totalmente órfãs politicamente, elas estão consubstanciadas no nosso plano de segurança pública. Primeiro, uma lei de execuções penais firme, decidida, que não seja leniente como é, complacente como é, penas mais duras. As audiências de custódia, que levam, inclusive em Natal, agora, recentemente, a quadrilha presa com quilos e quilos de drogas, fuzis, por causa de uma vírgula fora do processo, em 24 horas é posta em liberdade. 80% dos assassinos, 80% dos assassinatos são protagonizados por 20% dos bandidos, que prendem e soltam. Pela lei, o regime flexível, hoje
98%, apenas 8% dos homicídios são identificados, são resolvidos. Desses, menos de 40%, ou seja, 3,5%, há condenação. Se o bandido for azarado o suficiente para ter uma condenação, ele muito provavelmente, em 90% dos casos, vai ser condenado a uma pena mínima de 6 anos, é das mais brandas do mundo, e vai cumprir um sexto e vai estar na rua 11 meses e poucos dias depois, né? Então, a lei das execuções penais, no nosso Plano Nacional de Segurança Pública, é rígido. A questão dos presídios é absolutamente fundamental. Os presídios estão sendo loteados entre as facções, né? São os escritórios do crime. O Estado não consegue colocar um bloqueador de celular no presídio, né? Vamos atuar fortemente, mais uma vez, o liberalismo econômico que traz grandes soluções em termos das privatizações, parcerias públicas-privadas, para que o preso possa se recuperar, possa trabalhar. As experiências de presídios onde o detento trabalha, ele pode sair com 15, 20 mil reais para reconstruir a sua vida depois de cumprir a pena e prestigiar as polícias, proteger quem nos protege. O senhor vai recorrer, por exemplo, às Forças Armadas, como o Temer fez agora com a intervenção no Rio de Janeiro? E vai manter o Ministério de Segurança Pública? O Ministério de Segurança Pública vai ser incorporado ao Ministério da Defesa e vai ser incorporado o da Defesa, do da Segurança Pública e da segurança das fronteiras. A intervenção no Rio de Janeiro foi uma medida extrema de uma situação completamente fora do controle, mas nós acreditamos que a firmeza, o prestigiar as polícias e a desideologização dessa questão, combatendo com essa inversão de valores, de socialização da culpa, de vitimização do bandido, é o suficiente realmente para a gente readquirir o controle da situação. Mas o senhor vai recorrer às Forças Armadas para isso? Num caso extremo como o do Rio de Janeiro, foi necessário. Entendi. Daqui para frente, como nós temos o compromisso com as reformas, que são o nosso compromisso do primeiro dia de mandato, levar o pacote de reformas ao Congresso, inclusive o Plano Nacional de Segurança Pública, eu espero que até aí já tenha voltado à normalidade. E como o senhor vê esse movimento que está crescendo, ele ficou evidente em parte da greve dos caminhoneiros de intervenção militar? Como o senhor vê? Aqui o senhor atribui, parte da população está defendendo a volta da ditadura. Com profundo pesar, principalmente entre os mais jovens que não viveram o que um sessentão como eu vivi, da ausência de democracia. E esse talvez tenha sido o fator determinante para eu levantar da minha cadeira empresarial no melhor momento e me apresentar como alternativa de ver realmente os dois extremos se colocarem como opções e liderando as pesquisas. Talvez, a julgar pelas pesquisas daquele momento, eram as duas alternativas. O Titanic com dois icebergs no horizonte, o da extrema esquerda, que nos remete a esse período recente que nos levou a pior crise dos últimos tempos, e o iceberg da extrema-direita com a volta a outro período igualmente pouco avessareiro da nossa vida, com a ditadura militar. Vejo com muita preocupação, por isso que eu me pus o pé na estrada. Eu acho que existe, sim, a alternativa, é um segmento minoritário e nós, homens de bem, temos a obrigação cívica de construir uma ampla passagem entre esses dois icebergs que não prescinda nem da liberdade econômica, como pressupõe o iceberg da extrema esquerda, nem da liberdade política, como da direita, porque uma não existe sem a outra. Ou seja, o senhor, então, se coloca como um candidato de centro, mas o senhor já disse que não dá para negociar com determinados campos aí da política. Como é que o senhor vai fazer para governar? Uma vez o seu partido é pequeno, o senhor vai precisar de outros partidos, e esses partidos estão aí, muitos estão contaminados pela Lava Jato.
E complementando, só para a gente não esquecer da questão da educação, as universidades, como é que o senhor vai tratar para esses meninos? Denise, eu acho que, bom, acredito que o que vai existir é a construção, acredito pelas perspectivas positivas da nossa candidatura, podemos ser um elo de uma ampla coligação e o futuro presidente chegará com um respaldo de 60 milhões de votos, amparado pela imensa maioria da população brasileira. Hoje, os dois partidos realmente relevantes que vão determinar a eleição, os destinos da eleição, é o partido dos que puxam a carruagem e o partido dos que preservam os privilégios que estão em cima da carruagem. Eu acho que esta é a grande questão. Não é do nós contra eles que sempre vigora em todas as eleições, não vai ser capital contra trabalho, nem Nordeste contra Sudeste, nem o conflito racial, nem o conflito fundiário. O conflito que está colocado aí é entre os que produzem versus que se apoderaram do seu naco do Estado. E nesse despertar, nessa novidade, nessa nova polarização da política, aqueles que pagam a conta, que puxam a carruagem, são amplamente majoritários e têm a força política suficiente para fazer as mudanças. Eu vou perguntar uma coisa, mas já vou dar a resposta e queria que o senhor detalhasse. O senhor é candidato do MBL, o senhor vai dizer que é candidato de todos. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é a relação do senhor com o MBL hoje e com as lideranças do MBL? Bom, quando eu comecei a me expor politicamente, disseram que era o candidato dos empresários, depois o candidato do Nordeste, depois o candidato da minha igreja, depois o candidato do MBL. Quer dizer, todas essas forças em torno da nossa candidatura nos dão muito conforto e mostram a pluralidade da nossa candidatura. Eu, inclusive, acredito que a nossa candidatura é talvez a mais plural mesmo, porque eu não acredito, eu acho que a questão capital contra trabalho está totalmente desmoralizada, né? A velha esquerda ainda tenta, como estratégia de dominação, manter as cordas acirradas nesse velho jogo político de nós contra eles, mas hoje, como mostra até a pesquisa do Instituto Perseu Abramo, claramente é repudiada essa questão de nós contra eles, de luta de classe, porque o conflito que existe é realmente os que produzem versus os que o governo é gastador. Respondendo ao MBL, eu tive realmente, quando eu... em 2015, fim de 2015, talvez acho que dezembro de 2015, eu dei uma entrevista para o Estado de São Paulo, que teve grande destaque na época, porque já estava mais ou menos claro a insustentabilidade do governo anterior, né? E eu fui o primeiro empresário entre as 100 maiores empresas do Brasil que se pronunciou explicitamente a favor do impeachment. Naquele momento, o MBL, que já estava em campo e fazendo um amplo movimento contra o impeachment, me ligou e me cumprimentou pela entrevista. Eu passei a conhecer aqueles meninos e realmente me fascinou a maturidade intelectual. Na época, tinha o Fernando Holliday, tinha 18 anos, estava falando em ser candidato a vereador de São Paulo, mas realmente meninos muito maduros intelectualmente, e eu estabeleci uma relação, né, de conversas, e então eu mantenho realmente e eu acredito, inclusive, que eles foram decisivos em quebrar esta hegemonia ideológica que existia, inclusive no meio acadêmico. Acho que enriqueceu muito o debate. Esse foi o meu relacionamento com o MBL. Em relação ao Bolsonaro, além da defesa da ampliação da circulação de armas, o senhor se vê mais próximo em alguma outra questão, em alguma outra defesa do candidato Bolsonaro? Eu acho que no campo econômico as nossas posições são totalmente distintas. Ele está mudando um pouquinho agora. Mas o histórico desabona. O histórico o histórico
de posições e de votações. Eu acredito que, sem querer, claro, a complexidade da política não pode ser explicada por um diagrama, mas eu acredito que o debate político, nesse momento, vai ter realmente uma predominância do debate dos valores. Eu acho que os liberais, como eu, ficam monotematicamente circunscritos ao debate do economês. O economês quase inteligível à grande maioria da população, falando de privatizações, falando de eficiência do Estado. Isso nem de longe, as minhas andanças estão mostrando isso aí, nem de longe está tocando o coração do eleitor, né? O inimigo, o adversário intelectual, está longe de ser Karl Marx. Marx está morto, enterrado a 1000 pés de profundidade. E o que está vivo está aí mexendo é Antônio Gramsci, é o marxismo intelectual, é o ataque aos valores, é a tática sórdida de bagunçar para governar, é de erodir as instituições, os alicerces da sociedade, atacar a família, atacar a polícia, atacar a justiça. É essa tática de é por aí que vem o risco de um retrocesso ideológico. Então, do nosso lado, você tem meia dúzia de candidatos confinados aí no economês, né, que não vão ser esses, estão confinados realmente a 1% nas pesquisas. Existiram algumas tentativas de Emmanuel Macron, que também não é o que está sendo demandado pela opinião pública brasileira. O Macron, direita na economia, um liberal na economia, mas com todas teses de esquerda nos costumes, né? E o fenômeno Bolsonaro realmente atende esse espaço não preenchido, muito embora carregando nas cores, muitas vezes radicalizando demais e gerando muita rejeição, mas é o único que vinha tocando esses temas caros ao eleitorado no campo dos valores. Mas talvez ele seja uma Marie Le Pen brasileira, ou seja, direita na economia, mas esquerda direita nos costumes, mais esquerda na economia. Então, isso aumenta a minha angústia, porque eu sei que o próximo presidente da República, o que está sendo demandado, o que pode realmente não só dar um troco de indignação à bagunça que está aí, mas que pode realmente abrir essa passagem entre os dois icebergs, é um liberal na economia, mas alguém cioso da defesa, da contestação desse sórdido marxismo cultural que quer bagunçar para governar. Bom, a gente vai ouvir mais uma pergunta do Fábio. Candidato. Por favor. 14 de maio passado, 16 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por pilhar a Previdência desde 2004, ou seja, por 14 anos. No dia seguinte, um jornal de grande circulação denunciou que o INSS fechou um contrato de quase 9 milhões com uma suposta empresa de desenvolvimento de software que funcionava naquilo que aparentava ser um depósito de bebidas aqui em Brasília. O contrato contrariava pareceres técnicos do Instituto e, por conta disso, o presidente do INSS foi demitido. O senhor acha que governos podem pedir uma reforma da Previdência se nem sequer combatem a corrupção que consome essa mesma Previdência? Eu acho que a reforma da Previdência principalmente nos termos que nós propomos, do regime de capitalização, com a participação, inclusive, de instituições privadas, eu acho que são uma defesa contra esse tipo de situação que o senhor descreveu. Eu não acho que um episódio de corrupção aqui ou ali deve nos furtar, porque mais caro, né, claro, eticamente absolutamente indefensável, mas a urgência da reforma previdenciária diz respeito à insustentabilidade do sistema que está aí. O Brasil não consegue pagar essa previdência do jeito que está aí. Nós, em 2030, nós vamos estar arrecadando 75% de todo o dinheiro arrecadado seria para bancar a Previdência. É insustentável. Então, há que se fazer uma reforma da Previdência, sim, se não pelas questões da desigualdade que está implícita nos dois regimes, se não pela impossibilidade de pagar essa conta, né, pela insustentabilidade das contas públicas. Por favor, Paulo.
Brasil tem um dos sistemas mais amplos de saúde pública, porém com muitas ineficiências. Como é que o senhor acha que tem que ser qual modelo de assistência à saúde, se ele tem que ser universal para todas as pessoas, e, em segundo lugar, o senhor acha que tem que ter mais dinheiro para isso ou não? A saúde, como a educação, claramente, eu acho que é isso que me motiva também a esta empreitada, é que existem efetivamente ferramentas de gestão, de eficiência, que podem impactar fortemente essas situações, esses problemas. Mesmo com um funcionário público estável nessas áreas, que não pode ser demitido? Esse é um aspecto que tem que ser encarado. Existem talvez dois países que eu tenho estudado que têm exatamente a mesma situação da universalização da saúde. A França e a Inglaterra, e é incrível como os números são parecidos. É 11% do orçamento em ambas as situações, para um sistema realmente universal. Agora, o que existe é o uso intensivo de tecnologia. Você pode, na Inglaterra, por exemplo, fazer uma consulta por uma live no Facebook, e aqui parece que as corporações veem a tecnologia como uma ameaça ao emprego. Existe uma desagregação total, onerosíssima, dos elos da cadeia de valor da saúde. O laboratório não conversa com o hospital, que não conversa com o médico, que não conversa com o SUS, que não conversa com as farmácias. Um mero aplicativo de integração dos elos da cadeia, um prontuário eletrônico, pode trazer um choque de eficiência a curto prazo. A questão da estabilidade no emprego há que ser revista. Se nós vamos realmente defender a Dona Maria, do interesse do usuário, da saúde, da educação, nós temos que buscar, nós temos que perseguir meritocraticamente e cobrar a mesma eficiência que cobra numa empresa privada. Um professor estável não faz nenhum sentido do ponto de vista da qualidade do ensino. E um dos fatores que é tão discrepante e até tão mais caro uma escola pública em relação a uma escola privada é exatamente a falta de meritocracia nas duas pontas. Então, nós temos que colocar o dedo nesta ferida. Gestão privada ou por OCIPs de escolas e hospitais é uma coisa que o senhor faria? O que o senhor acha disso? Sem sombra de dúvida. Eu acho que o Ideário Liberal traz um elenco de soluções de altíssimo impacto a curto prazo na educação, como os vouchers estudantis, como as cooperativas de ensino, como o ticket educação. Você vê... Imagine, eu costumo usar uma analogia que até pode parecer absurda. Agora, imagine se o governo fosse tentar resolver o problema da alimentação, ao invés do Bolsa Família, que é um programa bem sucedido, ele fosse resolver construindo hospitais, plantando arroz, plantando feijão e contratando funcionários públicos estáveis para atender a demanda por alimento em supermercados públicos. Seria absolutamente inexequível, mas isso que se tenta fazer na educação. Não falta dinheiro para a educação. O Brasil gasta 6,5% do PIB em educação. Isso é 50% a mais do que as referências que são utilizadas aí, Coreia do Sul, Finlândia. O que falta é gestão. Então, eu acho que é uma boa cooperação entre o que a iniciativa privada tem de melhor, de eficiência, de meritocracia, com a obrigação constitucional do Estado de prover uma educação de qualidade, que vai nos permitir, inclusive, eliminar esse regime de castas que existe. O rico na escola pública, privada, de qualidade, a grande maioria da população refém da ineficiência absurda da educação pública. Nós gastamos, se eu não me engano, se duplicou o orçamento da educação nos últimos 15 anos, mas nós fomos parar entre os 10% piores do índice Gini. Então, é realmente necessário um choque de gestão com as ferramentas, inclusive a tecnologia disponível e acessível. Antes de chamar o Cláudio aqui para fazer o presidente do Cientefisco para fazer a última pergunta para você, eu queria saber uma curiosidade. Você vai manter o nome Flávio Rocha ou Flávio Riachuelo, como indicaram os seus marqueteiros? Não, isso foi uma curiosidade de um tracking interno.
que mostrou. Eu sou realmente o mais desconhecido dos candidatos, apenas 6% sabem da minha existência e da minha pretensão. Desses, 1,5% já nos honram com a intenção de voto. É a melhor taxa de conversão. Agora, quando se sabe que o Flávio Rocha é aquele da Riachuelo, isso aumenta imensamente a taxa de conhecimento e a taxa de intenção de voto. Mas, logicamente, não vamos para as urnas vai o quê? Vai Flávio Rocha. E é lógico que daqui até lá se saberá que que eu tive alguma participação na construção dessa empresa, da qual muito me orgulho. Ótimo. Então vamos ouvir, Cláudio, por favor, a sua questão. Candidato, antes de lhe agradecer por estar aqui presente hoje nesse evento, o Sindifisco Nacional é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E a Operação Lava Jato, ela é a maior operação de combate à corrupção e à sonegação do nosso país. Se tem uma coisa que a Dona Maria e o seu José hoje têm orgulho, é da Lava Jato e das consequências dela, né, que são positivas para toda a sociedade brasileira e não podem, de forma alguma, ter uma descontinuidade. E aí, o seu discurso do Estado mínimo, ele não é um discurso novo, é um discurso que já foi adotado, inclusive, na década de 90, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, quando, naquele momento, o Estado brasileiro sofreu muito, particularmente, os órgãos de repressão e controle, né, que vieram a ter uma atividade muito mais forte agora, recentemente. Por quê? Porque foram fortalecidos, seja através das garantias e prerrogativas reafirmadas, né, em leis orgânicas, e aí a Receita Federal, da magistratura, do Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal, que são os órgãos que participam da Lava Jato, a Receita Federal e os auditores são os únicos que não têm ainda uma lei orgânica. Então, eu gostaria de lhe perguntar se esse Estado mínimo que o senhor tanto prega é aquele Estado mínimo da década de 90, que fez com que os aparelhos de Estado fossem fragilizados, que, portanto, não tivessem a condição que hoje tem de enfrentar os casos de corrupção e sonegação que tanto a Dona Maria e o seu José querem ver, na verdade, cada vez mais fortalecidos. Absolutamente, não é esse o meu Estado mínimo. Aliás, Fernando Henrique foi talvez o maior salto de taxa de extração tributária do período recente. Salvo engano, o governo Fernando Henrique começou com 24% ou 25% e entregou já com mais de 30%. O meu diagnóstico é que sobra Estado onde não deve existir Estado e justamente falta onde ele deve existir. O Estado não deve ser mínimo nas tarefas típicas do Estado. O Lava Jato está estrangulado no seu orçamento. Eu, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, mas acho que o orçamento do Lava Jato é de R$1,5 milhão. Isso é inexplicável. Quer dizer, é uma tentativa realmente de fechar a torneira, desequipá-lo, desaparelhar uma coisa absolutamente fundamental como a Lava Jato. Nós vamos... o Estado mínimo não chegará às tarefas típicas necessárias do Estado. Mas o Estado não terá posto de gasolina, nem terá empresas de entrega de encomenda. É por isso que a asfixia do Estado onde ele deve existir acontece. Essa deformação. Nós podemos ter, efetivamente, um Estado de 25% do PIB, como tem, né, até mais do que mas que não falte, né, o essencial, as tarefas típicas e necessárias de Estado. Apenas desistindo de, talvez, um trem-bala que está aí há 10 anos, né, com a lista, uma folha de pagamento paga mensalmente, quando falta, quando o Lava Jato tem que se contentar com R$1,5 milhão de reais. Falando ainda da corrupção, a corrupção no Brasil tem a sua segunda e definitiva etapa a ser cumprida, né? O Judiciário, com muita galhardia, tem desempenhado o seu papel de fim da impunidade, prendido os bandidos, mas eu me proponho a fazer a parte estrutural da luta contra a corrupção, que é o enxugamento do Estado, é fazer com que o Estado seja menos tentador aos corruptos de plantão. Qual seria o tamanho da sua esplanada? Hoje a gente tem o quê? Quase 30 ministérios. Não, são 10 ministérios. 10 ministérios, que é uma convergência. Nós estamos... mas aí o senhor não vai conseguir agradar todos os políticos. Como é que o senhor vai distribuir cargos?
Mas eu vou agradar as donas Marias. Em troca de apoio político do Congresso. Essa não vai ser a lógica. A lógica vai ser de baixo para cima, vão ser os 60 milhões de votos, os 98% de Donas Marias e seu João, que vão fazer a grande coligação que vai transformar o Brasil. Bom, o senhor tem 2 minutos aí para suas considerações finais. A minha decisão por por me apresentar como candidato vem da angústia de ver esse gigantesco vazio, da orfandade desse gigante que acabou de adormecer. Minha condição de varejista me possibilitava ver de camarote o despertar desse gigante. Há uma mudança demográfica profunda que aconteceu no Brasil, está trazendo seus desdobramentos políticos. O fiel da balança eleitoral no Brasil sempre foi a base de uma achatada pirâmide social, ali que estavam os 60% que eram o fiel da balança eleitoral. Esta mudança demográfica que aconteceu no mundo todo também aconteceu no Brasil e trouxe uma nova realidade, um eleitor cidadão, os 60% da cintura do losango, que tem uma nova expectativa, tem uma nova visão do Estado e estão órfãos e subrepresentados. É com este apoio, é com este amparo, com as Donas Marias, com esse novo protagonista da política que nós pretendemos mudar o Brasil e devolver o Estado brasileiro aos seus reais donos, que somos nós, o povo brasileiro. Bom, em nome do Correio Brasiliense e do Sindifisco, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e tem um livro aqui com as propostas do Sindifisco que o Cláudio vai entregar para o senhor aí, com certeza serão muito úteis aí no seu programa de governo. Muito obrigado.